No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Após muita articulação, Câmara dos Deputados aprova a PEC dos precatórios, que abre espaço no orçamento para pagamento do programa Auxílio Brasil e para mais emendas parlamentares em ano de eleição. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária relata ter recebido nova ameaça para negar o uso de vacinas contra a Covid-19 em crianças. Justiça suspende liminares que proibiam caminhoneiros em greve desde o último dia 1º de fazerem manifestações em rodovias durante paralisação. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 4 de novembro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Nós ainda não comentamos um tema muito relevante aqui no programa, mas o ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, um dos principais artífices do golpe que tivemos em 2016 no país e que culminou com a chegada de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto, assumiu definitivamente seus anseios políticos e vai se filiar ao Podemos em uma cerimônia no próximo dia 10, onde muito provavelmente será lançado como pré-candidato do partido à presidência da República no ano que vem. A respeito disso, eu quero aproveitar para fazer a leitura da coluna do jornalista Bernardo Melo Franco, publicada ontem pelo jornal Globo, onde ele cita quem fará companhia ao dito guardião da moralidade nessa nova empreitada, e que tem o título "Para concorrer com Lula e Bolsonaro, Moro terá que esconder novos aliados". O Bernardo diz o seguinte: a cada 3 décadas, o Brasil elege um salvador da pátria que promete acabar com a corrupção. Em 2018, Jair Bolsonaro reciclou o discurso moralista de Fernando Collor em 1989. Os dois seguiram a trilha de Jânio Quadros, fenômeno eleitoral de 1960. Jânio subia ao palanque com uma vassourinha. Prometia usá-la para varrer a bandalheira da política. Como Collor e Bolsonaro, elegeu-se por um partido de aluguel, o PTN. A sigla foi extinta na ditadura, ressurgiu na democracia e mudou o nome para Podemos. Na semana que vem, lançará Sérgio Moro como pré-candidato ao Planalto. O ex-juiz se projetou com a imagem de caçador de corruptos. Depois abandonou a toga, virou ministro e caiu em desgraça ao romper com Bolsonaro e ter sentenças anuladas pelo Supremo. Ontem ele começou a distribuir convites para o ato de filiação. Escolheu o dia de finados para tentar ressuscitar na cena política. Moro disputará espaço na terceira via, que hoje tem muitos candidatos e poucos votos. No fim de setembro, ele apareceu com 5% numa pesquisa do IPEC. Amargou um modesto 4º lugar, bem atrás de Lula, com 45%, e Bolsonaro, 22%, e embolado com Ciro Gomes, 6%. Fãs de Moro dizem que ele pode furar a polarização entre o atual presidente e o ex, mas 2 rejeições não bastam para fazer um candidato. Além disso, pesquisas mostram que a corrupção desabou no ranking de preocupação do eleitor, e o ex-juiz só conta com a memória desbotada da Lava Jato. Detestado por petistas e bolsonaristas, o presidenciável não terá vida fácil em 2022. Precisará explicar a tabelinha ilegal com procuradores, o desempenho pífio como ministro e a atuação nebulosa como consultor.
além da decisão de concorrer por um partido de má fama. No domingo, o jornal O Estado de São Paulo começou a expor os rolos do Podemos. A presidente da sigla é investigada por lançar candidaturas laranjas. O secretário-geral recebeu dinheiro vivo no mensalão do DEM. Antes de convidar o ex-juiz, a legenda apostou em personagens como o ex-jogador Romário e a dançarina Mulher Pera. Moro precisará da vassourinha para esconder os novos aliados embaixo do tapete. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes AM, agora é 860. Sintonize no seu rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, Leonardo Sakamoto. Leonardo Sakamoto, bom dia. Bom dia a todos e todas. É uma alegria estar falando com vocês de novo. Sakamoto, muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Sakamoto, a tragédia pela qual passa o Brasil na atualidade, com esse presidente genocida, inepto e corrupto no comando, teve na última semana a comprovação de que o judiciário está alinhado aos planos nefastos do Jair Bolsonaro. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral arquivaram, por unanimidade, aquelas ações que pediam a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, acusando-a de usar aplicativos de celulares para o disparo de mensagens em massa para atacar adversários na campanha para as eleições de 2018, caracterizando abuso do poder político e econômico. O que chamou a atenção, Sakamoto, é que os magistrados assumiram que houve crime, mas que não existiam provas nos autos que pudessem ser usadas para evidenciá-lo e que no próximo pleito haverá punições. Como é que você observou essa decisão do TSE, Sakamoto? Parece que no Brasil, alguns juízes não punem quando existem provas muito evidentes, ainda que não nos autos, e outros condenam por convicção. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, como você bem disse, ele manteve o mandato tanto de Jair Bolsonaro quanto de Hamilton Mourão, né, porque o que estava em julgamento era aquela chapa, apesar de reconhecer que disparos em massa foram feitos contra seus adversários via WhatsApp em 2018, né? O que, é claro, beneficiou a sua candidatura, né? Os ministros justificaram, dizendo que não era possível mensurar o quanto aquilo tinha beneficiado ou não a candidatura, mas na verdade, eles não quiseram comprar briga. Isso é muito doido, né? Porque a função da justiça é cumprir o que está na lei,
mas as cortes superiores, vira e mexe, adotam soluções conciliatórias pensando nas consequências do processo e deixando de lado os princípios, né? Tanto é que o ministro Alexandre de Moraes, que inclusive deve presidir o Tribunal Superior Eleitoral nas eleições do ano que vem, ameaçou com prisão quem repetir isso nas eleições de 2022, ou seja, quem fizer disparos em massa nas eleições de 2022, né? Bem, para quem acompanha o TSE, já estava meio claro, né, depois de todo aquele quiprocó, depois dos ataques do Bolsonaro, né, em que ele deixou claro todo o seu golpismo, ameaçou a não realização de eleições do ano que vem, ameaçou o Barroso, presidente do TSE. Já estava claro, na verdade, depois desse recuo estratégico do Bolsonaro, que é recuo estratégico, daqui a pouco ele está batendo a democracia de novo, de uma forma explícita, né, já estava claro que os ministros não iam retirar o presidente, né? Na cabeça deles, eles fizeram um cálculo de que não, vamos manter, porque senão vai parecer provocação das instituições, que não faz sentido remover um presidente a um ano das eleições do ano que vem, que isso poderia gerar caos social. Não é que eles falaram isso, mas foi a avaliação deles. Agora, isso não faz sentido, uma vez que o Francisquinho, deputado federal pelo Paraná, foi cassado, né? Então, se ele foi cassado, por que o presidente também não foi cassado? Né? Ou seja, o TSE agiu como tribunal político, não como um tribunal técnico, né? Já os senadores da CPI da pandemia, Sakamoto, fizeram um trabalho exemplar ao longo desses 6 meses e aprovaram um relatório final, imputando 9 crimes ao presidente da República por sua atuação nessa crise da Covid-19, além de pedirem o indiciamento de outras 77 pessoas e 2 empresas. Só que já surgiram algumas resistências daqueles que apoiam o ex-capitão, especialmente o presidente da Câmara, Arthur Lira, que chamou de absurda a imputação de parlamentares quando exerciam o livre direito à opinião, citando a imunidade do cargo, enfim, em uma espécie de ensaio do discurso que ele pode usar para eventualmente livrar o presidente Jair Bolsonaro de um pedido de impeachment. Qual é a análise que você faz, Sakamoto, desse relatório final da CPI, dos seus possíveis desdobramentos e das reações dos atores da institucionalidade? Era o que você esperava? A CPI da pandemia, no meu ponto de vista, foi muito além do esperado, né? Quando começou a CPI, muita gente falou, não vai ninguém pra cadeia, que não vai isso, não vai aquilo. Eu falei, gente, o principal da CPI, é claro, tem que se visar a punição de quem cometeu crimes contra a humanidade, quem ajudou a que chegássemos nessa situação terrível de 608 mil mortos. Contudo, né, a CPI tinha uma importância muito grande, que era travar exatamente os processos, o processo de sabotagem do combate à pandemia por parte do presidente da República, né? Então, isso ela fez, o tempo inteiro, com a faca no pescoço do presidente, mostrando a sacanagem, mostrando os cambalachos, mostrando o negacionismo, mostrando o charlatanismo, e isso dificultou a ação. Então, pessoas deixaram de morrer, certamente. A situação foi grave no Brasil, mas poderia ter sido muito pior se não tivéssemos a CPI monitorando e vigiando o combate à pandemia. Então isso foi fundamental, né? Ter uma CPI nesse sentido foi fundamental, uma vez que a Procuradoria-Geral da República muitas vezes se omitiu dessa responsabilidade, a Câmara dos Deputados, não raro, também se omitiu de qualquer responsabilidade nesse sentido, devido ao fato de que você tem aliados do presidente da República no comando dessas duas instituições. Então, essa ação de impedir que a tragédia fosse pior, a CPI cumpriu e cumpriu bem, e os senadores estão de parabéns. É claro que nem todos os senadores da CPI estão de parabéns. Nós temos senadores que estavam lá para causar. O senador Flávio Bolsonaro, que é suplente, chegava na comissão para causar, simplesmente quando não interessava o bom desenvolvimento de algum dos depoentes, né? Então, é uma situação complicada. Ou o próprio Luiz Carlos Reins, o senador pelo Rio Grande do Sul, cuja única função era promover e fazer propaganda de remédios perigosos sem eficácia para o combate à Covid, como cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, zinco e uma série de outros. Tirando o zinco, que é uma vitamina, o resto, na verdade, são remédios para outros processos que podem causar impactos à saúde das pessoas, têm efeitos colaterais, podem matar.
Então você teve senadores, né? Você teve senadores na CPI que depuseram contra. Os senadores da base do governo, né? Alguns depuseram contra, foram, na verdade, ajudar, utilizaram a CPI como palanque do negacionismo, do charlatanismo, da enganação, da sabotagem. Mas o saldo é positivo. É claro que esperamos que tanto a Procuradoria-Geral da República quanto outras instâncias da Justiça, porque a Procuradoria-Geral é acionada para quem tem foro privilegiado, né? Deputados, senadores, presidente, ministros, né? Agora, o restante vai para a Justiça Comum, então esperamos que o Ministério Público e a Justiça processe, investigue, indicie e condene os responsáveis, né? Para quê? Para que isso não volte a acontecer, porque teremos outras pandemias daqui para frente no Brasil, né? Essa não é não foi a primeira e não será a última. Agora, isso significa que a gente tem que ter uma justiça dando deixando claro que determinados comportamentos não podem ser aceitos, né? De maneira alguma. Agora, quanto ao presidente da República, depende de duas pessoas, né? Depende do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, denunciar o presidente. Eu acho que ele pode até investigar, mas denunciar efetivamente não vai. Ele tem atuado como fiel aliado do presidente. E também depende do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que poderia pegar o relatório, mover uma comissão, levando à abertura de um processo de impeachment. Só que se ele não fez isso com os outros 138 pedidos de impeachment sobre os quais está sentado, ele não vai fazer também isso com isso. Agora, mesmo que Aras mova um processo, denuncie o presidente, para ser aberto o processo, precisa também da autorização da Câmara dos Deputados, ou seja, vai passar pela mão do Lira. E enquanto o Bolsonaro for a galinha dos ovos de ouro, do Centrão, garantindo dinheiro, garantindo emendas, garantindo tudo o que eles quiserem, vai ser muito difícil isso avançar. Agora, ainda que o Jair Bolsonaro tenha cometido todos esses crimes evidenciados pela CPI da pandemia, ainda que ele tenha jogado o Brasil em um abismo sem fundo, parece que o ex-capitão ainda é um ativo político forte, Sakamoto. O PP e o PL estão em disputa franca para filiarem o presidente sem partido para a disputa das eleições do ano que vem. Depois que ele anunciou esse programa Auxílio Brasil no lugar do Bolsa Família, com mais que o dobro do valor pago às famílias, o ex-capitão ganhou espaço na preferência popular. Pelo menos foi o que mostrou a pesquisa do Poder Data. O atual presidente reduziu a diferença para o Lula em um eventual segundo turno do pleito em 8 pontos percentuais, ainda sendo derrotado por 52% a 37%. O Bolsonaro ainda te parece viável para 2022, Sakamoto, mesmo com tudo isso que ele tem feito na presidência? Eu tenho repetido com alguma insistência, né, a despeito da opinião de outros colegas que pensam radicalmente diferente, mas eu tenho repetido com alguma insistência de que Bolsonaro ainda é favorito nas eleições do ano que vem. Bolsonaro controla duas máquinas, ele tem a máquina pública, que pode distribuir pacotes de bondades, né, para o eleitorado, o Auxílio Brasil, que ele quer subir, ele troca o Bolsa Família pelo Auxílio Brasil, faz um pequeno reajuste, depois aumenta e dá um complemento até R$400, né, que vai ser pago, ironicamente, até 31 de dezembro de 2022, ou seja, até o final do ano eleitoral. E isso, é claro, o objetivo dele é se reeleger. Ele não está preocupado com o pobre, está preocupado com a própria reeleição, como ele sempre se preocupou, simplesmente com a manutenção e com a segurança de si mesmo e de seus filhos, né? Ou seja, ele vai usar a máquina no que for necessário, com obras, com tudo, para garantir a sua reeleição, né? E também ele conta com a máquina do ódio. Ele conta com não só um gabinete do ódio dentro do Palácio do Planalto, mas também com uma rede montada, com uma grande rede, com dezenas de milhões de seguidores em redes sociais e com uma rede montada para atacar adversários, para plantar fake news, para gerar dúvida e para conseguir votos. Então é muito difícil tirar Bolsonaro do segundo turno. Eu acho que o Bolsonaro está no segundo turno do ano que vem, né? E a questão vai ser o que a sociedade vai fazer a partir disso, né? O que, por exemplo, parte da classe média, da elite, entre outros, vão fazer a partir disso. Será que eles vão, né, novamente falar melhor o Bolsonaro do que o PT? Ou eles vão chegar e vão falar assim, não, vamos colocar no nosso voto útil e crítico aqui para evitar que Bolsonaro
se reeleja. Eu acho que eles vão de Bolsonaro de novo. Uma parte da parcela do PIB, da classe média, vai de Bolsonaro de novo, porque não gosta do PT, é antipetista, e por mais que reclame do Bolsonaro, vai acabar indo com ele de novo. E é claro que o presidente, ao tentar desesperadoramente garantir o Auxílio Brasil, ele está fazendo isso. Na verdade, inclusive, o cálculo é muito sinistro, né? O Bolsonaro ele suspendeu o auxílio emergencial entre 31 de dezembro de 2019 até o início de abril deste ano. Desculpa, 31 de dezembro de 2020 até o início de abril deste ano. E foi o momento em que a pandemia mais estava grave, mais estava matando gente, que você mais precisava de dinheiro para a população, para ela ficar em casa segura e tranquila. E em dezembro, os números já estavam apontando que o Brasil estava marcando 19,1 milhões de famintos, situação que só piorou. Daí ele volta com o auxílio emergencial de merreca, né, cujo piso é 150 mangos por mês. E agora, agora tenta fazer o quê? Tenta garantir um aumento desse valor para o ano que vem, para garantir a sua reeleição. Ou seja, deixou o povo passando fome no pior momento da pandemia e agora quer a todo custo retomar sob uma justificativa de que não pode deixar o povo passando fome, sendo que ele é corresponsável pela situação de fome que a gente está vivendo no Brasil. Então, isso é tudo parte, ele montou um esquema, né, eleitoral para a população sentisse que ele é a pessoa certa, o pai dos pobres e tudo isso mais. O que é triste, né? Ele manipulou a fome e a pobreza. Só que já haveria um plano B dessa turma do Centrão para livrar o Bolsonaro da prisão pelos crimes cometidos por ele na pandemia, caso não seja reeleito, Sakamoto. Há uma articulação no Congresso para se criar, através de uma proposta de emenda à Constituição, o cargo de senador vitalício, que seria ocupado por ex-presidentes de forma honorífica, sem remuneração, mas que concederia foro especial para eles. Esse debate já havia surgido outras 2 vezes no país, em 2002 e 2015, sendo rejeitado em plenário. Que esse pessoal não tem qualquer tipo de pudor, nós já sabemos bem, Sakamoto. Está aí o exemplo dessa PEC dos precatórios, que vai abrir mais de 90 bilhões de reais de espaço no orçamento para acomodar o Auxílio Brasil e mais emendas parlamentares em ano de eleição. Mas será que essa turma não teme o escrutínio da história? Esses políticos vão ficar marcados como defensores de um genocida. Eu particularmente acho que esse processo, né, de construir um cargo de senador vitalício não passa. Porque é o seguinte, ou se passar, passa para presidentes eleitos a partir do ano que vem. Ou seja, ninguém vai querer, se houver a possibilidade de Lula ser reeleito no ano que vem, esse pessoal não vai querer isso. Porque é o seguinte, é muito oportunista, na verdade, garantir esse cargo de senador vitalício só a partir do presidente que está atualmente, né? Ou seja, que tem poder sobre, inclusive, influência financeira sobre o Congresso Nacional. E eles não vão dar isso para o Lula, para Dilma, para o Collor, para o Fernando Henrique. Isso não vai ser dado, né? Então, acredito que ele, para o Temer, né? Eu acredito que isso, na verdade, é só um balão de ensaio, uma tentativa, mas não vai prosperar. Outra tentativa que muita gente está falando é que Bolsonaro sairia para Senado para manter um foro e não ser preso. Eu acho que é bobagem também, até porque no período de desincompatibilização, uma vez que o Senado é cargo majoritário, você teria que... ele poderia ser processado, né, entre abril do ano que vem em diante, então também é bobagem. Ele vai tentar até o último minuto e ele tem chance, ele sabe que tem chance, né, de conseguir. Agora, é claro que você tem o Centrão, você tem um grupo de Centrão que apoia Bolsonaro, até completando a pergunta anterior, você tem o apoio dele, o pessoal PP e PL se digladiando, por quê? Porque Bolsonaro é um nome, ele sabe que é um nome forte, ele sabe que é um nome que tem as máquinas, 2 máquinas, é um nome que, se colado a eles, vai gerar bancada na Câmara dos Deputados, né? Então vai gerar bancada, pode gerar governador, pode gerar deputado estadual, distrital. Por quê? Porque é um nome forte. Então, colando esse nome forte, né, eles vão ter acesso a recursos financeiros, vão ter acesso a outros recursos midiáticos, vão ter acesso à imagem do presidente, que por mais desgastado esteja com uma parcela significativa da população, com outra não está. Então, esses partidos vão colar a imagem para eleger bancada, né? Depois, se Bolsonaro perder, no dia seguinte vira lulista, ou cirista, ou humorista, quem quer que ganhe a eleição presidencial do ano que vem, né?
Então, isso é exatamente uma. Eles são oportunistas, da mesma forma que hoje são oportunistas, eles estão abraçados ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro garante recursos, garante emendas, garante poder, tudo aquilo que eles precisam para se reeleger e para se manter. Aliás, Sakamoto, o Bolsonaro tem passado os valores familiares para sua filha Laura desde cedo. A menina de 11 anos conseguiu uma vaga no sexto ano do ensino básico no Colégio Militar de Brasília, sem precisar passar por prova de seleção, como qualquer outro aluno faz. O Exército confirmou esse fato e disse que a matrícula foi feita em caráter excepcional, algo previsto no regulamento da instituição. Vale lembrar que a concorrência no CMB é de cerca de 70 candidatos por vaga. Como você disse em uma das suas colunas recentes para o site UOL, Sakamoto, parece que o fundamental é levar vantagem no clã Bolsonaro. Exatamente. O presidente da República, ele pediu ao comandante do Exército, o general Paulo Sérgio Oliveira, a entrada da filha dele, né, de 11 anos, a Laura, na sexta série do ensino fundamental do Colégio Militar de Brasília, que é uma escola disputadíssima, com uma concorrência de mais de 70 candidatos por vaga, agora, sem passar pelas provas, pelos testes, pelo processo de seleção, como todo mundo. Acabou se utilizando de uma situação que é excepcional, etc e tal, mas tão excepcional de que não é utilizada com frequência, né? E o pior de tudo é que, no final das contas, toda a papelada desse processo de admissão da Laura no Colégio Militar de Brasília foi colocado um sigilo, da mesma forma que ele colocou um sigilo na carteira de vacinação dele. Então, é complicado, né? Porque com isso, o Bolsonaro ensina a Laura uma lição, né? Uma grande lição da família, né? Que é fundamental, é levar vantagem em absolutamente tudo, né? Eu até coloquei no meu texto que o presidente não conhece, não entende a saudável separação que existe entre cargos públicos e interesse privado, né? O filho Flávio Bolsonaro, senador, e o vereador Carlos Bolsonaro, tal como o pai, estão envolvidos em esquemas de desvio de salário de servidores de seus gabinetes, as chamadas rachadinhas, né? São acusados disso, né? E além disso, o filho, o 04, o Jair Renan, né? O filho novo, o mais novo homem, né? Ele tem agido como lobista, aproveitando da situação de filho do presidente da República, né? Ganhou de presente a cobertura em foto e vídeo da festa de inauguração da empresa, e a produtora presta serviço para o governo, né, tendo recebido 1,4 milhão em acordos, né, em projetos. Então é o seguinte, e também o Jair Renan também é conhecido por ter feito contatos, pontos, né, pedido audiência para uns patrocinadores da sua empresa, uma audiência com o governo, ou seja, é tudo uma coisa meio do toma lá da cá. O próprio Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, o casamento dele, o Jair meteu helicóptero, meteu familiares e amigos dentro de helicópteros, né, para transportar, né, as pessoas até a festa, né, helicópteros que eram das Forças Armadas do Brasil, né? Então é uma situação como isso. E vamos lembrar também, a gente não pode deixar de esquecer que o Bolsonaro tentou indicar o próprio Eduardo Bolsonaro, o filho dele, para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, e quando criticado ele disse que é lógico que é filho meu e pretendo beneficiar filho meu, sim, pretendo, se puder, dar o filé mignon para ele. Só que o filé mignon quem está pagando somos nós. E, com todo respeito, o senhor deputado federal Eduardo Bolsonaro não é qualificado para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, né? É uma situação complicada, porque quando o Lula foi presidente, muito se criticou das relações dos filhos do Lula, né? E hoje, quando alguém critica as relações do filho do Bolsonaro, a resposta do bolsonarista é: e o PT? E o Lula? Bem, o PT e o Lula foram largamente criticados por essa situação, né? E inclusive criticados, processados, tudo isso mais. Então, que o mesmo seja feito com o Jair Bolsonaro, com todas essas carteiradas que ele dá. E aí, no texto, eu acabei fazendo uma conexão, né, com a novela Vale Tudo, né, do Gilberto Braga, do autor e dramaturgo que acabou de falecer, que ele falava que a novela foi inspirada, os mais velhos lembram da novela,
ele foi inspirado num jantar em que o padrinho dele, que é um delegado de polícia, foi chamado de medíocre e babaca por um parente durante o jantar da família, exatamente porque ele não enriqueceu fazendo coisa irregular, né? E aí ele queria fazer uma novela que a pergunta é, vale a pena ser honesto, né? Num país em que todo mundo é desonesto? E aí Bolsonaro coloca um exemplo negativo incrível. Vale a pena ser honesto num país onde o presidente se esforça em parecer desonesto, né? Isso é muito doido, muito doido. E para terminar, a situação é mais grotesca ainda porque o Jair Bolsonaro é contra as cotas raciais, né? E as cotas raciais perdem a validade, a legislação no ano que vem tem que ser renovada. Se depender do presidente, não vai ter nenhum esforço para isso. Ele diz que não se sente devedor de nada, ele não sente que o país tem dívida nenhuma. A verdade é o seguinte: todo mundo pode chegar ao topo, porém, Bolsonaro dá um empurrãozinho para os filhos deles, usando as instituições brasileiras, né, para que eles tenham acesso a tudo que precisarem, simplesmente porque nasceram com o sobrenome correto. Para a família Bolsonaro, meritocracia é hereditária. Chama atenção, Sakamoto, o quadro que nós temos na Petrobras. Essa gestão da estatal adota uma política de preços que faz o valor dos combustíveis aumentar toda semana, praticamente, chegando a mais de 70% de ágio só em 2021, levando a inflação do país às alturas e fazendo o povo passar fome porque não consegue comprar comida, motivando os caminhoneiros a realizarem uma paralisação porque não conseguem pagar o preço do litro do óleo diesel, enquanto anuncia em seu balanço trimestral lucros de mais de 30 bilhões de reais, que serão imediatamente repassados a seus acionistas em uma antecipação de valores. E o Bolsonaro quer resolver o que ele chama de problema privatizando a Petrobras, Sakamoto. Então, infelizmente, nós temos um presidente da República que terceiriza suas responsabilidades. Sempre foi assim, não é diferente. Bolsonaro é campeão em arremesso de responsabilidade à distância, né? Campeão olímpico, diga-se de passagem. Sempre que é colocado contra a parede, né, para resolver um problema, que ele vai ter que desagradar alguém, que ele vai ter que trabalhar, né? Bolsonaro dá um gato e simplesmente joga para lá. É o que ele fez basicamente com a questão da Petrobras, né? Como a Petrobras não é um problema, é uma solução, só que como a Petrobras é algo complexo, né, e o Bolsonaro não trabalha com elementos complexos, ele acaba jogando para longe, porque é mais fácil privatizar, que inclusive agrada parte do mercado, etc e tal, e bota o problema para o colo de terceiro, do que ele mesmo resolver os problemas, né? Agora, há espaço no Congresso Nacional. Essa política de preço dos combustíveis, é claro que ela precisa ser revista, ela não pode ser atualizada toda hora junto com o dólar. É claro, ao mesmo tempo que a Petrobras é uma empresa mista, né, tem acionistas, não é só o governo, precisa se encontrar uma solução comum para todos, né, para todos eles. Afinal, se fosse uma estatal seria diferente, mas não é. Tem gente que é dono, né, pessoas que são donos. Agora, não pode, já que o controlador é o governo, né, tudo precisa puxar a empresa não só para a questão de garantir retorno aos acionistas, mas também garantir qualidade de vida à população, né? Ele tem uma função social por ser uma empresa de economia mista, não é uma empresa privada. Agora, tem um ponto que é o seguinte: mais importante do que o aumento do preço dos combustíveis é quem leva o aumento do dólar. O dólar está aumentando sistematicamente porque você tem um presidente da República que coloca uma carga muito grande de insegurança junto a investidores, junto à população, junto à economia. Ele ameaça o país de golpe de Estado, ele ameaça o país de estar... ele ameaça o país de fazer um golpe eleitoral. Ele estende indevidamente o tempo da pandemia através do seu negacionismo, da sua sabotagem. Bolsonaro, ele, através das suas declarações, das suas ameaças públicas, né, à democracia, à saúde pública, né, Bolsonaro acaba... A própria economia, ao falar determinadas bobagens, ele faz com que o dólar suba. E o dólar subindo acaba aumentando o preço do petróleo, que por sua vez aumenta o preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, né, de fertilizantes, de tantas outras coisas. Bolsonaro tinha que ficar quieto.
Ao mesmo tempo, o fato de ser o ministro da Economia, Paulo Guedes, não ter um projeto nacional decente para a economia, ele não tem um projeto para a economia, ele vai agindo de forma reativa, respondendo aqui e ali. Ele tem uma ideia de reduzir o tamanho do Estado de uma maneira geral e sempre fica falando reformas, 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 sendo que ele não consegue conduzir a economia brasileira, ele consegue apenas soltar balões de ensaio, andar por aqui, andar por ali, ser desautorizado pelo governo. Não dá, assim também não dá. Ou seja, você tem um presidente perdido, você tem um ministro da Economia perdido, você tem gerando toda essa sensação de segurança, né? Tem impacto no dólar, dólar sobe e o dólar mais alto gera todos esses problemas também. Por fim, a gente deveria estar aproveitando esse momento mais difícil, né, que a gente está percebendo o quanto a gente, relembrando o quanto a gente é dependente de combustíveis fósseis, para a gente começar a redefinir nossa matriz energética. A gente precisa, na verdade, começar um processo de aposentar os combustíveis fósseis e utilizar combustíveis renováveis. Né? O mundo inteiro, aproveitando a COP26, está pensando nisso. Na cúpula da ONU para o Clima está pensando nisso. O Brasil precisa pensar nisso também. Seria um bom momento. Não estou falando para fazer uma conversão agora, mas teria que começar esses processos agora, aproveitando esse momento que a gente vê o quanto a gente é dependente disso. Duas declarações recentes, Sakamoto, me parece que descrevem bem o momento que atravessamos. Primeiro, aquele áudio vazado do banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual, demonstrando sua total influência sobre o poder institucional no país, onde ele disse que se o Bolsonaro ficar calado e trouxer tranquilidade institucional para o establishment empresarial, será favorito em 2022. Depois a senhora Jocasta Batista, desempregada, que foi vista disputando restos de comida com outras pessoas no caminhão de lixo em Fortaleza, afirmando, abre aspas, o pão de cada dia, quem me dá é o lixo. Todo dia eu e meu filho vamos para o lixo comer. Fecha aspas. As duas faces de um Brasil que afunda na ganância do grande capital, Sakamoto. Então, por mais atraente que seja a gente falar que é uma situação do momento que a gente está vivendo, é claro que o momento que a gente está vivendo tornou essa diferença, esse degrau entre ricos e pobres mais violento, mais ríspido, mais áspero, né? Mas a situação em que banqueiros controlam a economia, o capital financeiro influenciando e controlando a política do país, e pessoas disputando comida em caminhão de lixo, em resto, essa situação sempre existiu. Né? E se a gente for pegar, nosso país está fundado em cima disso. Afundado e fundado. Nós nunca conseguimos ou quisemos, de fato, garantir cidadania para a parcela da população mais pobre, que por um acaso é a mais negra. E quando foi abolida a escravidão, em 3 de maio de 1888, nós não garantimos cidadania, nem garantimos possibilidade para que eles fossem protagonistas econômicos de sua própria vida. Na verdade, garantimos que eles continuassem sendo mão de obra barata, né? Não vivendo, mas sobrevivendo. Essa situação nunca melhorou um pouco nos últimos 130 anos, 133 anos para ser mais exato, mas não resolveu. A gente precisa de fato de um choque, né, democrático no país, em que negros, indígenas, mulheres e todos os outros grupos invisibilizados, né, sejam colocados no centro, não apenas no centro da economia, mas também no centro da política. Como é que é possível fazer uma sociedade que não seja machista, com que 15% da Câmara dos Deputados é mulheres, sendo que mulheres são a maioria da população brasileira? Em que negros são subrepresentados, indígenas são subrepresentados, ou pior, não é nem questão de subrepresentado, é que indígenas são ameaçados com relação ao direito das suas terras, por conta do marco temporal, pelo presidente da República, por conta de ruralistas em todo o Brasil, apoiados por parte da mídia e de políticos, enquanto sabemos que quem é responsável pela preservação de boa parte do território brasileiro são indígenas. As terras dos indígenas contam com altíssimos níveis de preservação, o que a gente exatamente precisa mostrar para o mundo agora e que é uma vantagem do Brasil diante do mundo em tempos de COP26. Então, essa situação, esse degrau, é claro que ele se acentua mais com a necropolítica bolsonarista, com a política de Bolsonaro que trabalha apenas para agradar o seu grupo de 11% a 15%, enquanto o resto que se dane.
né? É cada um por si e Deus acima de todos. Só que é claro que isso piora, mas isso vem antes dele. Vem antes dele. O Brasil precisa passar por uma revolução de fato, na educação, na saúde, nos direitos e tudo isso mais. Mas isso não vai acontecer através do benefício de grandes figuras, sejam de direita ou de esquerda. Isso precisa vir da população, o povo, o povão, para ser mais exato. Os trabalhadores precisam se organizar, precisam perceber que estão sendo explorados, precisam perceber que, tipo, já passou da hora deles pararem, já passou da hora de ser reservado a eles o lixo, né? Que eles precisam assumir de fato o lugar que cabe a eles. O Bolsonaro esteve, no fim da última semana, na Itália para participar do encontro do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, e atuou daquela forma costumeira na era da pós-verdade em que ele vive. O ex-capitão criou uma realidade paralela para descrever a situação do Brasil para o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmando que o país vai bem, que a nossa economia, abre aspas, vem voltando forte, fecha aspas, e que, pasmem, tem um apoio popular muito grande. Erdogan disse que há menos de um ano das eleições o Bolsonaro ainda tinha muita coisa para fazer. Esse discurso autoafirmativo do ex-capitão Sakamoto não convence mais nem o contestado líder turco. Isso sem contar o isolamento ao qual ele foi submetido pelos demais líderes mundiais e a violência de alguns seguranças do presidente contra jornalistas brasileiros que estiveram na Itália. Por outro lado, o chefe de Estado brasileiro abriu mão de participar da COP26, a Conferência do Clima, realizada em Glasgow, na Escócia, sabendo que seria alvo de muitas críticas. É lamentável que o presidente brasileiro não apareça em um encontro tão importante como esse, que discute o futuro do planeta, Sakamoto, a necessária redução da emissão de gases do efeito estufa, mas parece que o ex-capitão só quer estar onde não terá opositores. Como é que você analisa tanto o isolamento do Bolsonaro no G20 como essa ausência dele da COP26, Sakamoto? A viagem de Bolsonaro a Roma na reunião do G20 foi um turismo inútil e caríssimo pago com dinheiro público que poderia estar sendo utilizado para ajudar a bancar o auxílio emergencial. A gente pagou grana para o Bolsonaro passear pelas ruas de Roma, tomar sorvete, comer salame, sendo que o que se esperava dele, que era uma participação forte, representando os interesses brasileiros no G20, isso não aconteceu, bem pelo contrário. A imagem que passou foi a imagem de um líder, um chefe de Estado que ficava num cantinho do salão do G20, porque não tinha o que falar, porque não tinha com quem falar, porque ninguém queria falar com ele. O Brasil, que já teve uma política internacional extremamente altiva e independente, referência para muitas outras, hoje é visto como um pária, da mesma forma que ele também é visto como um pária, não apenas por conta do seu desrespeito aos direitos humanos, não apenas por conta da sua violência como governo, mas também por conta do desmatamento, né? O governo Bolsonaro, o Brasil sob Bolsonaro foi a única das grandes nações que aumentou a emissão de carbono ao invés de diminuir, exatamente por conta do desmatamento que ele patrocinou ao apoiar garimpeiros ilegais, madeireiros, pecuaristas, grileiros de terra e atacar a estrutura de fiscalização do ICMBio, do IBAMA e do INCRA. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro também é visto como um pária sanitário global, né? Se Donald Trump foi o grande responsável pelos Estados Unidos chegar a mais de 700 mil mortes, o Brasil temos Jair Bolsonaro como grande responsável por termos chegado a 608 mil mortes, segundo o epidemiologista Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas. Dessas 608 mil, mais de 400 mil seriam evitáveis se o presidente tivesse seguido a cartilha da ciência, mas não seguiu. Né? E eu acho que a imagem mais clara e mais simbólica do que fica da visita de Bolsonaro, que nem foi ao G20, a COP26, porque não teria o que mostrar, né? Afinal de contas, o Brasil só vai conseguir colocar em prática qualquer promessa e qualquer meta de redução da emissão de gases se ele deixar de ser presidente. Mas a imagem que mais fica é os agentes de segurança, serviço de Bolsonaro, covardemente agredindo jornalistas nas ruas de Roma, né, na passagem do brasileiro, né? Que é uma violência naturalizada, uma violência que pode até assustar para muita gente fora, mas no Brasil a gente sabe muito bem que essa violência que Bolsonaro fomenta contra profissionais de imprensa, sejam eles da imprensa tradicional ou da imprensa alternativa. Infelizmente,
É isso, é essa imagem, jornalista tomando soco no estômago, tomando chave de braço, sendo empurrado. Isso aí é o governo Bolsonaro. E eu espero que o mundo inteiro tenha visto. Isso aqui, aliás, é muito útil, porque a gente conta o que é o governo Bolsonaro para os colegas lá fora e muitos não acreditam. Quando acontece uma coisa dessa, eles dizem, puxa, vocês tinham razão. Leonardo Sakamoto, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço. Eu que agradeço o convite de todos vocês e fica também um abraço a todos e todas. Tchau, tchau. Conversamos aqui com o jornalista e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, Leonardo Sakamoto. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Bandeirantes 860. Nova frequência para velhos amigos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, André Bucaresc. André Bucaresc, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês novamente. André, muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. André, a Petrobras, mais do que nunca, está no centro das atenções no país. Essa política de preços adotada pela diretoria da estatal, que leva em conta a variação da cotação do dólar e o valor do petróleo praticado no mercado internacional, fazem com que os combustíveis sejam os principais vilões dessa inflação absurda que temos. Até porque o preço dos derivados de petróleo afetam toda a cadeia produtiva no Brasil. Recentemente, de acordo com dados do Observatório Social da Petrobras, a gasolina atingiu seu maior valor desde que a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a ANP, começou a publicar os valores semanais. No ano já são mais de 70% de aumento acumulado, fazendo com que muitos brasileiros abram mão de andar de carro. Como é que você tem observado, André, toda essa questão que envolve a política de preços da Petrobras nos últimos tempos? Com certeza, Anderson. Essa questão envolve totalmente a política de preços da Petrobras, né? Por mais que se tente desviar do assunto, né? Nós vemos cada vez mais vários setores da população percebendo que o centro do debate é a política de preços da Petrobras, que não é uma culpa da Petrobras, é uma culpa de quem está na direção da Petrobras, né? Porque o preço do petróleo internacional já esteve muito mais alto do que está o preço agora e, no entanto, nunca chegou a um patamar do combustível como nós estamos vivendo nesse momento, né? E tudo isso está ligado à questão da privatização da Petrobras e do interesse dos setores privados, né? Porque não tem nenhum sentido nós vendemos o combustível, né, ou a gasolina, ou o diesel, ou o gás de cozinha no preço que está hoje. Visto que a Petrobras é hoje, graças à competência técnica da Petrobras, dos trabalhadores da Petrobras, que conseguiu descobrir a província do pré-sal, explorar e produzir com muita competência, hoje a Petrobras produz, segundo dados do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, do ILAESE, ela produz a cerca de $7 o barril, ou menos, né? Isso era um dado do ano passado e aumentou ainda mais a produtividade da Petrobras, ou seja, a Petrobras é uma das empresas mais produtivas do mundo e que produz mais barato. Então, se você comparar os $7 ou menos que a Petrobras produz e os mais de $80 que nesse momento está custando o barril de petróleo, vocês imaginem a diferença que isso significa, né, em termos de possibilidade de diminuir preço. É que o nosso preço interno não está referido hoje ao custo de produção da Petrobras, como já foi no passado, né? Que havia uma fórmula que calculava o preço do combustível no Brasil. Hoje, por política do governo, segue os preços internacionais de importação, e o preço no mercado internacional reflete uma produtividade, né, do petróleo muito inferior, muito pior que a da Petrobras que nós temos aqui dentro, né? Então nós pagamos um preço muito mais caro do que precisávamos, né? Então o problema não está fundamentalmente nos impostos, o problema está principalmente
na política de preço de seguir a paridade internacional, né, que vai beneficiar os grandes acionistas, principalmente, e os concorrentes, né, que podem vender seu petróleo aqui dentro porque não precisam competir com o preço que a Petrobras pode entregar para o povo brasileiro. Então nós estamos pagando mais caro para beneficiar outros tipos de interesses. A grande questão, André, é que está mais do que provado que essa política de preços de paridade de importação se dá apenas para favorecer os acionistas da Petrobras. O interesse público foi deixado completamente de lado. Exemplo disso são os resultados financeiros apresentados pela estatal na quinta-feira da semana passada, referentes ao terceiro trimestre do ano. Houve um lucro de pouco mais de 31 bilhões de reais entre os meses de julho e setembro. Só que prontamente a Petrobras também anunciou uma distribuição de 31,8 bilhões de reais em dividendos para esses especuladores. É algo absolutamente inacreditável, André. Primeiro, como é que você analisa esses enormes lucros que a companhia teve no terceiro trimestre do ano? O que é que levou a esses números expressivos? É isso, Anderson. É uma coisa assim, se nós não entendêssemos os interesses que estão por trás, seria de fato inacreditável, né? E o tamanho da cara de pau deles é inacreditável. Porque a Petrobras está tendo lucros enormes, né? Vocês viram o que eu falei na resposta passada. Esses lucros, uma parte é uma venda a preço vil de participações e de ativos que a Petrobras tem, né? Que são muito importantes para o país, estão sendo vendidos, né? E outra parte é desse sobrepreço enorme que tem sobre o preço dos combustíveis, totalmente desnecessário, né? E aí você pensa assim, não, mas esse dinheiro todo que a Petrobras está arrecadando vai servir para alavancar os investimentos da Petrobras, vai servir para alavancar o desenvolvimento do país, vai para a saúde, para a educação. Estão vendendo os ativos da Petrobras para melhorar. Acho que não é nada disso. Você viu que em 2021, de conjunto, já tem uma lucratividade de 75 bilhões de reais. Desses, a grande parte, porque antigamente se distribuía até 25% do lucro. Agora estão distribuindo quase o lucro todo, né? Dos 75 bilhões, 63 bilhões estão sendo distribuídos aos acionistas. Desses 63 bilhões distribuídos aos acionistas, 25,6 bilhões são para fora do país, para acionistas estrangeiros. Um presente, né? É uma mina de dinheiro para os acionistas, né? E 14,3 bilhões são para acionistas privados no Brasil. Ou seja, mais de 60% do dinheiro que a Petrobras está distribuindo desnecessariamente é para acionistas privados, majoritariamente para fora do Brasil, né? Então, é totalmente oposto ao que deveria ser. Deveria ser a Petrobras não a serviço do lucro do acionista, mas a Petrobras, como ela foi criada depois da luta do petróleo é nosso, que criou a Petrobras, pelo mandato do povo brasileiro, é uma Petrobras para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, garantir a soberania energética, o abastecimento de petróleo, derivados, em todo o território nacional. E não é isso hoje que estão fazendo, né? É um desmonte, privatização e entrega da nossa riqueza, apenas isso, né? E nós sabemos que por trás disso há grandes interesses, né? Você repara que no terceiro trimestre, conforme você botou na sua pergunta, houve um lucro de 31 bilhões só no terceiro trimestre. E a distribuição de dividendos para os acionistas é maior do que o lucro. É maior do que o lucro. Então esses fatos vão demonstrando que a nossa riqueza novamente está se esvaindo, como se esvaiu, né, o pau-brasil, o ouro, a cana-de-açúcar, todas as riquezas foram produzidas aqui, foram embora pela exploração, né, dos grandes, né, dos colonialistas, dos imperialistas, dos grandes capitais, que depois que deixam a miséria em volta e vão pegar esse dinheiro que roubaram da gente para aplicar em outros negócios muito lucrativos sempre, né? Então, realmente é de ficar indignado essa distribuição de dividendos, né?
E a motivação desse lucro todo, que a Petrobras ela pode muito bem manter seus investimentos plenamente sem um preço tão exorbitante do petróleo. Tanto é provado isso que eles estão fazendo o quê? Eles estão jogando fora, mandando esse nosso dinheiro para fora, desnecessariamente. E essa distribuição de dividendos aos acionistas, André, anunciada quase que simultaneamente com os resultados financeiros da Petrobras, parece até uma provocação dessa direção entreguista da estatal. Justamente como eu falei, Anderson, você repara, né, que todo esse dinheiro que está sendo mandado embora do país, né, e a Petrobras que no passado transformava uma parte do seu ganho, né, em incentivos culturais, esportivos, em outros tipos de gastos dentro gerando um efeito renda dentro do país, né, ou em pesquisa e tecnologia, nas universidades, sempre foi uma pegada importante da Petrobras. E agora, no momento que nós vemos algumas pessoas tendo que disputar restos de ossos para comer, nós estamos vendo uma situação de miserabilidade, de desemprego, de dificuldade, nós estamos vendo um desperdício, uma distribuição assintosa para grandes capitais. Porque quando alguns falam, os acionistas da Petrobras, tem muitos pequenos acionistas, e esses representam uma parcela muito pequena desse dinheiro todo, muito pequena. A grande parte desse recurso vai para grandes investidores, né, que tem muita influência, por serem muito grandes, tem grandes influências também sobre o governo, sobre os governos, né, e isso realmente é uma provocação contra o país e está na hora do povo brasileiro reagir à altura. Na última semana, André, houve uma tentativa de se reduzir o preço dos combustíveis nas bombas, com o anúncio do congelamento da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o tão falado ICMS, por 90 dias, anunciado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ, formado pelo governo e representantes dos estados. Isso resolve o problema, André? O que é que você achou disso? Não, Anderson, de fato não resolve o problema, porque o problema fundamentalmente não está nos impostos, né? Os impostos, de qualquer forma, né, altos ou baixos, nós temos que discutir isso, eles pelo menos vão para os cofres do governo, né, que em geral é mal gasto o dinheiro, né? Mas não é o caso da questão dos impostos. O caso é fundamentalmente a política de preços, que está levando a uma geração tão grande de caixa de lucro da Petrobras, que está sendo enviado, né, aos dezenas de bilhões para o grande capital privado internacional e nacional, né? Então está claro que o problema fundamentalmente, não é que não haja problemas aí, o problema fundamentalmente não são os impostos, isso aí é só uma cortina de fumaça, e não vai resolver o problema. Em meio a toda essa pressão por conta do preço dos combustíveis, André, o Jair Bolsonaro andou aventando aí a possibilidade de privatização da Petrobras, porque a empresa tem dado muita dor de cabeça ao governo. Só que logo depois, o ex-capitão defendeu um viés social para a empresa, dizendo que os acionistas deveriam lucrar menos. Dá para entender esses discursos do presidente da República, André? Como é que vocês do Sindipetro analisam esse vai e volta nas declarações do Jair Bolsonaro? O Bolsonaro está fazendo essas declarações porque ele não pode, porque ele tem compromisso justamente com esse grande capital internacional. Então, ao invés dele aplicar uma política favorável ao povo brasileiro, que transforme todo esse ganho de produtividade, toda essa riqueza que está sendo produzida aqui no país, ela se derrame para a população brasileira, ou através de preços baixos dos combustíveis e derivados, que repercutem sobre toda a cadeia, né, inclusive o preço dos alimentos, do transporte, né, assim como em investimentos produtivos no país, em desenvolvimento de tecnologia aqui dentro, em educação e saúde. Podia ter sido dirigida essa riqueza para isso, né? Mas, no entanto, não, né? Essa riqueza está indo para engordar o bolso dos grandes acionistas e investidores internacionais e também para ajudar a viabilizar, né, a concorrência da Petrobras, que ele quer privatizar as refinarias, e nenhuma empresa vai comprar uma refinaria da Petrobras
se tiver que competir com o preço que a Petrobras pode entregar para o povo brasileiro em termos de derivados de petróleo, de gasolina, de diesel, de gás de cozinha, etc. Então, para poder manter esses grandes interesses, ele precisa ter essa política de preços artificialmente alta, ligados ao preço internacional e não ao preço de custo do petróleo aqui no Brasil, né? Essa questão dos Jair Bolsonaro, de falar de privatização da Petrobras, é uma cara de pau tremenda. É uma cara de pau tremenda. Porque qual o motivo que tem para privatizar a Petrobras? Porque ela é muito competente, porque ela produz muito bem, né? Ou porque ele não pode contrariar esses interesses. Então a única saída que ele tem, por causa da pressão que ele está sofrendo, né, seria privatizar a Petrobras para não pressionar mais o governo. Mas se privatizar a Petrobras, nunca mais nós vamos ter uma política de preços que favoreça o povo brasileiro. Por quê? Porque essa empresa privada vai ser uma grande empresa monopolista no Brasil, né? Ela vai definir esses preços internacionais para sempre, e todo esse lucro vai para ela. Então a riqueza que a gente produzir aqui vai embora do Brasil, não vai se transformar em emprego, não vai se transformar em educação, não vai se transformar em saúde, desenvolvimento de tecnologia ou em preços baixos. Vai apenas se transformar em lucro desses grandes capitalistas. Então é um absurdo que se cogite que uma empresa com tantos méritos como a Petrobras, tão importante para o nosso país, que pode inclusive nos redimir socialmente se for colocada a serviço do povo brasileiro, controlada pelos trabalhadores, tem um projeto oposto, que é ser controlada, já que estão levando o nosso lucro mesmo, entrega logo o ouro todo ao bandido. É isso justamente que eles estão fazendo, querendo entregar o ouro negro todo, que é o petróleo, ao bandido, aos bandidos internacionais, né, que são aqueles que exploram nossa riqueza e que têm grandes interesses que se expressam dentro do governo, né, através do tráfico de interesses, que nós sabemos que existe muito, né? Esses é que vão se beneficiar desse projeto de privatização. Temos que lutar para defender o que é nosso, porque se nós não defendermos a Petrobras hoje com unhas e dentes, não só a Petrobras, mas todas as estatais, depois nós vamos chorar muito e vamos precisar talvez fazer uma revolução no país para recuperar o que nós estamos deixando que entreguem, se deixarmos, né, porque nós podemos impedir ainda. Para piorar, André, surgiu a informação de que a Petrobras terá de importar combustível para atender à demanda do mercado nacional nos meses de novembro e dezembro, o que deve fazer com que os preços aumentem ainda mais. É isso mesmo, André. É realmente necessário trazer combustível de fora para um país que já há muitos anos é autossuficiente na produção e no refino? Então, Anderson, eu acho um pouco forçação de barra essa declaração, né? Porque o fator de utilização das refinarias entre 2020 e o início de 2021 estava entre 70% e 75% de utilização, ou seja, se mantinha 25% a 30% de capacidade ociosa. Por que você mantinha essa capacidade ociosa esse tempo todo? Justamente, né, tem a ver com a política de preços, né, para viabilizar os concorrentes, né, para viabilizar a privatização das refinarias, para atrair os concorrentes, né, para beneficiar outros grupos econômicos, totalmente desnecessário para o povo brasileiro, né? Como eu falei, nenhuma empresa multinacional vai comprar uma refinaria no Brasil se tiver que competir com o preço que a Petrobras, barato, que a Petrobras pode entregar para o povo brasileiro se for a política do governo, né? E então, por isso, para poder privatizar, eles estão mantendo as refinarias em capacidade ociosa e o preço lá em cima. Só que com a subida do dólar, com a subida enorme do petróleo que está tendo internacional, já chegou a mais de $80, né, houve uma demanda das distribuidoras, né, talvez para fazer estoque para frente, né, mas uma demanda grande das distribuidoras nesse momento. Então aumentou para uns 85% e ainda não chegou na capacidade produtiva do país. Mas você observa que se o país tiver um crescimento econômico efetivo, né, nós vamos de fato ter dificuldade. Então é necessário que, ao invés de você sucatear o parque produtivo da Petrobras e vendê-lo, o governo deveria estar usando esse dinheiro, uma parte desse dinheiro todo que está sendo ganho, né, para, além de reduzir o preço dos combustíveis para o povo, para investir
em nova capacidade de refino, ampliação da capacidade das refinarias, a retomada da construção do Comperj e aumentar a capacidade de refino no país, para que o Brasil possa ser de fato não só autossuficiente na produção de petróleo cru, mas seja autossuficiente na produção mais refinada, que é justamente a produção dos derivados do petróleo e também da cadeia petroquímica. Nós podemos fazer isso aqui no Brasil, desde que nós não tenhamos um projeto de independência nacional, um projeto de autossuficiência do país, que só pode acontecer se os trabalhadores estiverem à frente, se for o interesse da classe trabalhadora e da maioria da população que esteja à frente, e não o interesse dos grandes grupos econômicos internacionais e nacionais, como tem sido defendido por esse governo e por outros que vieram atrás. Nesse sentido, André, dessas ameaças do Jair Bolsonaro e do Paulo Guedes de privatizar por completo a Petrobras, do aumento exorbitante dos preços dos derivados de petróleo, o que é que vocês do Sindipetro têm feito para que o interesse do povo brasileiro seja respeitado? Que tipo de ações o sindicato tem realizado nesses últimos tempos? Bem, nós do Sindipetro, junto com a Federação Nacional dos Petroleiros, temos feito muitas campanhas política de esclarecimento à população, existe uma campanha pela internet, em defesa da Petrobras, nós estamos promovendo e produzindo vídeos, e memes e áudios, estamos promovendo entrevistas em vários canais de redes sociais, estamos organizando a categoria petroleira e acumulando força para entrarmos em cena, para lutarmos efetivamente em defesa da Petrobras e do petróleo brasileiro, e da população brasileira. Estamos nos articulando e apoiando efetivamente a greve dos caminhoneiros, e nos articulando com vários grupos de caminhoneiros, inclusive ajudando a compreender essa questão do PPI, também motoristas de aplicativos, nós temos nos articulado com eles, estamos fazendo campanha também de venda subsidiada em alguns bairros populares, de gás de cozinha, justamente para poder demonstrar, não vamos resolver o problema porque a escala que a gente pode apresentar é muito pequena, mas isso tem servido para poder demonstrar para o povo, fazer uma campanha mostrando o preço que poderia ser o gás de cozinha se fosse vendido a um preço que a Petrobras pode fazer. Estamos também conversando com várias entidades gerais, centrais sindicais, porque nós sabemos que a luta em defesa da Petrobras é uma luta contra um projeto mais geral de país que está sendo aplicado, que se expressa na privatização da Petrobras, mas também dos Correios, da Eletrobras, da SEDAI, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Casa da Moeda, também na reforma administrativa, também no ataque aos direitos dos trabalhadores, no negacionismo. Todas essas questões estão interligadas. Então nós não vamos defender a Petrobras e o nosso petróleo numa luta isolada, nem numa luta corporativa. Nós vamos defender isso mostrando que é parte de uma luta mais geral do povo brasileiro contra um projeto de entrega do nosso país que tem adaptado nos últimos 30, 40 anos nosso país a virar um exportador de matérias-primas e alimentos para a industrialização do Sudeste Asiático, da China, a serviço das multinacionais. Nós não queremos voltar a ser apenas um exportador de matérias-primas. Nós queremos um país que desenvolva tecnologia, que tenha indústrias de ponta e que esteja sob controle dos trabalhadores, porque só assim a gente pode virar o jogo. Então a gente tem conversado com várias centrais sindicais, como a CSP com Lutas e outras, e participar das grandes manifestações do povo brasileiro, justamente para levar a nossa pauta como parte da luta mais geral, e não como uma pauta isolada, que seria um erro, um erro não só por causa da defesa da Petrobras, mas um erro de concepção, que não enxergaria essa nossa luta nesse marco mais geral que eu acabei de falar. Então a gente tem tomado muitas iniciativas e esperamos colocar a categoria petroleira em campo o mais breve possível, para ajudar a levantar o povo brasileiro para defender o que é seu. Agora, André, os caminhoneiros autônomos realizaram uma greve no último dia 1º na intenção de pressionar o governo federal e atuar para alterar essa política da Petrobras que faz com que o preço do litro do óleo diesel esteja nas alturas. No entanto, parece que a adesão ao movimento foi pequena, não tivemos nada nem parecido com aquilo que houve em 2018, durante o governo de Michel Temer. A que você atribui esse aparente fracasso da greve dos caminhoneiros, André?
Veja, Anderson, eu discordo que existe um fracasso na greve dos caminhoneiros, tá? Não tem as greves, né? Quem já participou de várias greves sabe que as greves têm uma dinâmica própria. Tem greves que começam no primeiro dia já muito fortes e se mantêm, outras enfraquecem, outras começam mais lentamente, mas tem uma dinâmica crescente, né? Então a gente não pode julgar a greve pelo conjunto da greve, pelo início dela, né? E esse início da greve tem, em relação a 2018, tem várias nuances, né? No setor da patronal, que apoiava naquela época, não apoia agora, né? E também existe uma repressão muito grande contra a greve, né? O Bolsonaro, que se dizia amigo do caminhoneiro, agora está desencadeando uma grande repressão. Tanto a polícia está intervindo muito no processo de greve, né? Tentando intimidar os caminhoneiros, como também houve decisões judiciais nacionais. Teve 29 interditos proibitórios no país, em 20 estados, que dão multa tipo de 10 mil, 100 mil por dia por CNPJ, uma coisa assim, né? Não sei de cabeça o valor, em torno de 10 mil por dia para o CPF, né? Então isso é uma forma autoritária, antidemocrática de impedir a manifestação. Mesmo assim, mesmo com todas essas dificuldades, em vários lugares a greve está forte, né? O Porto de Santos, que é o principal porto do país, está parado, o Porto de Salvador, né? Várias rodovias com manifestações, né? Hoje, nós tivemos a notícia recentemente que caíram, desses 29, 11 interditos proibitórios já caíram. Então há uma expectativa de haver um fortalecimento, nós vamos ver ao longo do dia, ao longo dos próximos dias, né, dessa greve, né? Mas para nada tá dado que a greve foi ruim ou está muito fraca. Não, ela tem uma greve que está desigual, está forte em alguns lugares importantes, né? Não começou com tanta força como 2018, mas existe uma indignação muito grande, né, dos caminhoneiros, de um setor importante dos caminhoneiros, né, e uma disposição grande de luta. E eu acredito, né, que além desses lugares que começaram já fortes, vai ter um crescente, tem a possibilidade de ter um crescente no próximo, de hoje para amanhã ou nos próximos dias. Vamos aguardar. Estamos todos apoiando a luta dos caminhoneiros, que é a mesma luta nossa, a luta em defesa de que acabar com esse PPI e as outras pautas dos caminhoneiros, todas nós apoiamos também, a aposentadoria especial, né, a questão do frete. Achamos que são pautas justas, que defendem a vida deles, né, e nós queremos passar, uma mensagem que nós queremos passar para esses companheiros caminhoneiros é que a nossa luta é a mesma deles, que a gente só vai vencer lutando juntos, de braços dados, porque o inimigo é muito poderoso e ele tem aliados muito poderosos. Quem está por trás é muito mais poderoso do que parece, né? E o projeto é arrancar o nosso couro. E nós precisamos, de mãos dadas, lutando juntos, defender os direitos dos trabalhadores, os direitos dos caminhoneiros, os direitos de todas as categorias e as riquezas nacionais. Então vamos juntos nessa luta e com certeza o nível de indignação é muito grande e a última cartada não foi dada ainda. Nós vamos ainda virar esse jogo e derrotar esse governo e essa política nefasta que está prejudicando tanto o nosso país, né? Viva a greve dos caminhoneiros, né? Viva a luta dos trabalhadores. André Bucaresti, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui também o meu abraço. Grande abraço, Anderson, um grande abraço para os ouvintes. É um prazer sempre estar aqui com vocês, tá? Estou à disposição sempre que vocês me chamarem. Um grande abraço para todo mundo. Conversamos aqui com o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, André Bucaresti. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Bandeirantes 860. Nova frequência para velhos amigos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o porta-voz dos garis da Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, a Conlurb, Célio Viana. Célio Viana, bom dia.
Bom dia, Anderson, e a todos os ouvintes que acompanham o programa Faixa Livre. Para mim é uma honra estar compartilhando os acontecimentos atuais que está acontecendo na maior companhia de limpeza urbana da América Latina. Célio, muito obrigado por você nos conceder essa importante entrevista aqui ao Faixa Livre. Célio, vocês garis têm passado por mais uma situação muito complicada nos últimos tempos, que diz respeito à falta de transparência da administração do prefeito Eduardo Paes em relação à assistência de saúde dos profissionais da Conlurb. A prefeitura transferiu os serviços que estavam sob a gestão da operadora Assim Saúde para uma empresa sem qualquer estrutura, de acordo com relatos, que vem trazendo uma série de problemas para vocês na marcação de consultas e exames, na realização de partos, cirurgias e demais tratamentos. Primeiro, Célio, eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes, por favor, quais dificuldades essa troca da operadora de planos de saúde da Conlurb tem provocado a vocês, profissionais da companhia. Anderson, eu me sinto honrado pela oportunidade, pelo convite. Eu sei muito bem da importância do programa Faixa Livre, em dar voz a todos e todas. É um programa que atua sem imparcialidade. Você está certíssimo, Anderson, quando você fala da falta de transparência e da transição do plano Assim Saúde para Cline. Então, a forma que foi feita foi totalmente desorganizada e desrespeitosa com os funcionários da Conlurb, que é a maior companhia de limpeza urbana da América Latina. Toda a categoria ela foi pega de surpresa, sem nenhum aviso prévio. Quando o trabalhador acordou do dia 31 de outubro para o dia 1º de novembro, ele já estava em outro plano de saúde. Ou seja, aquele trabalhador que precisava ser atendido na Assim, ele acabou ficando desassistido, porque a Assim já não aceitava mais atendê-los. Então isso pegou o trabalhador de surpresa, e o trabalhador ficou assustado e não sabia a quem recorrer, porque a direção da Conlurb, a direção da prefeitura jogou esse plano e o trabalhador, quando acordou com um susto. Como assim? E o que a prefeitura alegou para realizar essa troca da operadora de planos de saúde de uma hora para outra, Célio? Na verdade, Anderson, eles não têm argumentos que se sustente, uma vez que o plano de saúde Assim, ele permanece atendendo os servidores públicos. E com um agravante, os servidores públicos tiveram o direito de escolha de migrar para o plano de saúde Notre Dame ou permanecer na Assim, muito diferente dos funcionários da Conlurb, no qual o prefeito e o presidente da Conlurb procura enfiar goela abaixo o plano de saúde Cline, que é uma empresa de pequeno porte, totalmente incompatível com o edital de licitação, que diz que para concorrer precisa ser uma empresa de médio e grande porte, no qual a Cline Saúde não se enquadra neste quesito. Mas mesmo assim, eu não sei como, conseguiram a façanha de ganhar esta licitação. Como é que vocês profissionais têm feito para conseguir atendimento diante de um cenário tão complicado, com uma operadora que não tem qualquer condição de atender à demanda de consultas e exames através de uma rede credenciada, Célio? Então, como eu falei anteriormente, a Cline Plano de Saúde é uma empresa pequena e não consegue atender os 19 mil funcionários e os 26 mil dependentes. Os funcionários, na verdade, estão penando para serem atendidos, principalmente aqueles trabalhadores, que é na sua maioria, que residem na Baixada e na zona oeste da cidade. A marcação de consulta tem sido um verdadeiro caos, um martírio. Agendar para consultas, para operações de alta complexidade, está sendo um horror.
pois temos relatos de diversos trabalhadores que não conseguem agendar, sabe? Esses trabalhadores, eles têm que penar. E quando eles conseguem, eles se deparam com a questão da coparticipação, que tem que pagar pela consulta e tem que pagar pela operação que estava marcada pelo outro plano. E é um preço altíssimo, né? O trabalhador que ganha pouco, que temos aí a inflação, que já engoliu o poder de compra dos trabalhadores, operações que chegam a 5 mil. Como que o trabalhador que está com o seu salário congelado há 2 anos pode pagar consulta, pode pagar uma operação? Né? Isso é um verdadeiro absurdo. É uma falta de respeito por parte dessa gestão que assumiu a Conlurb com o seu maior patrimônio, que são os trabalhadores concursados. O diálogo com a prefeitura, Célio, no sentido de tentar resolver esse enorme problema com a troca da operadora de plano de saúde, tem se dado de maneira ideal. O prefeito Eduardo Paes, o seu secretariado, tem recebido vocês para tratar do tema? Na verdade, não existe diálogo. Ainda que a categoria busque, as portas são fechadas na cara dos trabalhadores. Em momento algum, a direção da Conlurb e prefeitura abre um canal de diálogo. O que está claro é que a palavra deles é que tem que prevalecer. Ou seja, eles estão pensando que estão ainda naquela época do Aleixo Gari, que para fazer a limpeza da cidade, contratava-se os escravos, as escravas, alforriados, aonde o trabalhador e a trabalhadora já trabalhavam dentro da sua precarização. Então, esse pensamento de não querer ouvir, em pleno século XXI, os trabalhadores, é um pensamento totalmente autoritário, arcaico, né? Eles estão querendo tratar o trabalhador e a trabalhadora como se fossem escravos contemporâneos, que tem que aceitar aquela ordem absurda e que o trabalhador não pode ser ouvido, né? Não existe mais espaço para esse tipo de atitude, né? Então, o trabalhador, ele está se movimentando, ele está externando sua indignação, mas a Conlurb insistidamente fecha a porta na cara do seu maior patrimônio, que são os trabalhadores concursados, trabalhadores que prestaram um concurso. Não foram trabalhadores que foram pinçados por políticos, né, por afiliados de vereadores, deputados, e colocados para exercerem suas atividades na limpeza. Não foram. Foram trabalhadores que prestaram concurso público e que estão sendo negados de ser ouvidos por aqueles que estão ocupando cargos dentro da maior companhia de limpeza urbana, que deveria ser ocupado pelos trabalhadores que são totalmente qualificados para exercerem cargo de chefias. Então, muitas das vezes, essa falta de empatia, essa falta de diálogo com o trabalhador, se dá muito pela incompetência desses que ocupam esses cargos do topo da pirâmide da Conlurb. Porque se os trabalhadores concursados, aqueles que fizeram concurso pagaria para operadores de máquinas, agente de saúde ambiental, agente de preparo de alimentos, auxiliares de serviços gerais, operadores de máquinas, né? Profissionais da manutenção, auxiliares administrativos, esses que prestaram concurso público, se eles tivessem oportunidade de estar nas condições que esses que estão ocupando esses cargos devido suas indicações políticas, a Conlurb com certeza seria uma outra Conlurb, seria uma Conlurb mais humana, né, e mais transparente, porque você só consegue entender o clamor do trabalhador e da trabalhadora quando você já passou por aquela situação. Mas o diálogo com o atual prefeito,
com o secretário de Fazenda e com o presidente da Conlurb é muito difícil. Existe aí uma barreira, né? Eles parecem que não gostam de dialogar com o trabalhador. Nós não vê, né, essa boa intenção, né, de ouvir aquele e aquela que de fato faz com que a Conlurb tenha seu índice de satisfação em virtude do trabalho que esses funcionários concursados exercem há muitos anos. Só lembrando que o prefeito, o secretário, o presidente da Conlurb e esses assessores do presidente da Conlurb, eles estão ali devido ao mandato. O mandato acaba. Mas os trabalhadores concursados permanecem. Então o trabalhador e a trabalhadora precisa lutar e buscar, todavia, o diálogo com esses que na época de campanha sempre prometeram cuidar dos funcionários. Prometeram que o trabalhador e a trabalhadora da Conlurb poderiam ficar tranquilos. E, na verdade, os trabalhadores agora não estão tranquilos. Estão totalmente perturbados da maneira que eles implementaram esse plano clínico de saúde que ninguém conhece, não sabe nem de onde veio, né? Nós sabemos, sim, que já estamos apurando. É de um deputado federal, de Minas Gerais. Mas nós estamos levantando esses dados. Mas o trabalhador e a trabalhadora vai seguir buscando um diálogo com o presidente da Conlurb, com o prefeito e também com o secretário de Fazenda, Pedro Paulo. O trabalhador, ele não se nega a dialogar com esses. Muito pelo contrário. Quem vem se negando são esses três que eu venho licitando. O presidente da Conlurb, o prefeito Eduardo Paes e o secretário de Fazenda, Pedro Paulo. Lamentavelmente. Agora, é verdade que tem ocorrido punições aos garis que se posicionaram contra essa troca da empresa que administra o plano de saúde de vocês, Célio? Isso é um absurdo sem tamanho. Que tipo de retaliações vocês têm sofrido? As punições, na verdade, elas sempre ocorreram na Conlurb. Sempre ocorreram. A Conlurb, com seus gestores, eles estão agora utilizando do seu poder, do cargo que exerce, para intimidar, para inibir e punir com suspensões e demissões todo aquele, toda aquela que venha a exercer o seu direito de manifestação previsto pela Constituição Federal. Com isso, a Conlurb, ela procura aplicar as punições severas, né, para tentar silenciar a categoria. Mas a categoria, ela não está se intimidando. Ela não está se deixando se levar por argumentos arbitrários. A categoria, ela está lutando pela vida. Está indo às ruas e externando e também denunciando a sua indignação para o contribuinte, para a cidade, para todos que de fato pagam seus impostos. E aqueles e aquelas que pagam seus impostos, que são os contribuintes, que é alto os impostos, eles precisam saber o que está acontecendo. Afinal de contas, é o dinheiro do povo que está em jogo. E o povo, ele quer ver um servidor público bem remunerado, bem qualificado, bem equipado. E não ver o que está ocorrendo hoje dentro da maior companhia de limpeza urbana, que é desastroso, é desumano punir o trabalhador, demitir o trabalhador injustamente por lutar pelos seus direitos. É inadmissível, é arbitrário, é covarde. Mas o trabalhador, ele consegue, mostrar para os gestores que ele pode sim ter o seu direito à livre expressão e manifestação, externar
a sua indignação. O trabalhador ele não está quieto, não. O trabalhador ele está dialogando, ele está falando. Mas quem está sendo agressivo não é os funcionários da Conlurb. A agressividade vem por parte daqueles que estão no topo da pirâmide, punindo. E quando dá uma suspensão num trabalhador, isso dói no bolso do trabalhador, né? Porque o trabalhador vai perder um pouco do seu salário. E quando demite os trabalhadores, por outro lado, esses gestores, eles não estão afetando somente aquele trabalhador, mas está afetando a família daqueles funcionários. Só lembrando que agora ocorreu 2 demissões, mas essas demissões já vêm ocorrendo desde 2015. Desde 2015, que também era a gestão de Eduardo Paes. Então são muitos trabalhadores demitidos, não são só esses 2, não. São outros, inclusive eu que fui penalizado. E muitos trabalhadores estão aí lutando para ser reintegrados, né? Então a demissão já vem há muito tempo, são muitos trabalhadores que foram demitidos. E muitos trabalhadores demitidos estão somando nessa luta junto com os trabalhadores que estão na ativa. Então as punições sempre existiram, né? É a chicotada, é o tronco, é colocar o trabalhador de volta para a senzala. Mas o trabalhador, ele está ocupando as ruas. E eles, lá de cima da prefeitura, eles estão ouvindo o barulho das correntes dos trabalhadores que estão se libertando na Presidente Vargas. Estão ouvindo o arrastar dessas correntes. Então é isso. As punições não vão intimidar os trabalhadores. Não vão. O diálogo é a melhor forma de chegar a um consenso que seja bom para todos. Bom para o trabalhador, bom para a cidade, bom para a prefeitura e bom para a Conlurb. Não pode ser bom somente para uma parte, para os gestores, né? Tem que ser bom para todo mundo. Não bastasse tudo isso, Célio, surgiu a informação de que há indícios de manipulação dessa licitação que resultou no contrato assinado com a operadora Cline. É uma informação, se for confirmada, muito grave, Célio. Que suspeitas seriam essas? Como é que vocês souberam dessa possibilidade de fraude na licitação? Anderson e os ouvintes do Faixa Livre. Essa licitação, ela na verdade, ela está muito confusa. Ela está muito estranha, né? Nesse angu tem muitos caroços. O que aconteceu foi o seguinte: os trabalhadores, né, os funcionários da Conlurb, vieram procurar o Círculo Laranja, né? Pediram para que a associação pudesse ajudá-los. E nós ouvimos as demandas desses funcionários. O que nós fizemos? Fomos procurar quem de direito, aquele ou aquela que tem o poder de fiscalizar o executivo. Lógico que nós também, enquanto cidadão, que pagamos nossos impostos, também temos o direito de fiscalizar. Então, fomos procurar o vereador Lindenberg Farias para que junto pudesse ouvir os trabalhadores. E através do ouvir, do escutar, começamos, de forma conjunta, a apurar, né, indícios de irregularidade nesta licitação. Como descobrimos que o dono da Cline Plano de Saúde é um deputado federal de Minas Gerais. Então o vereador, na sua função, o Lindenberg, ele está cumprindo muito bem o seu papel e de forma responsável em fiscalizar o prefeito. Semana passada foi dada entrada, né, no Ministério Público de uma notícia crime contra essa licitação, né? Então, o vereador Lindenberg Faria, juntamente com o vereador Tarcísio Mota,
e outros vereadores assinaram este documento. E esse documento foi entregue ao Ministério Público, porque está mais do que claro que a Cline Saúde ela não tem cobertura e não tem nem sequer condições de atender os funcionários da Conlurb e seus dependentes. E detalhe, esse contrato dessa licitação, ela vai dar para a Cline Saúde 200 milhões de reais, mais de 200 milhões de reais. E ela não tem condições de atender os trabalhadores. Não tem. Aí os trabalhadores sofrem com isso. Aonde se viu um gestor, o presidente da Conlurb, aceitar um tipo de situação como essa? Contratar um plano de saúde que, na sua licitação original, deveria ser de médio e grande porte. Uma empresa de pequeno porte ganhou uma licitação. Alteraram essa licitação. Isso é grave. Nós estamos falando de vida, ô Anderson. A você, ouvinte do Faixa Livre. Nós estamos falando de mais de 50 mil vidas que estão em jogo. O trabalhador, com essa burocracia do atendimento, da procura, para que possa ter uma consulta, para que possa fazer sua operação de alta complexidade, está pagando um alto preço. Isso é inadmissível. Isso tem que ser revisto. Isso tem que ser revogada essa licitação. É preciso que haja uma outra empresa para que possa atender a saúde desses trabalhadores. Esses trabalhadores da Conlurb trabalham no sol, na chuva, no vento, em qualquer tempo. Estão expostos a todos os riscos de contaminação. Colocar uma empresa que não tem condições de oferecer um plano de saúde adequado, isso é uma covardia. Isso é um crime. E isso está sendo apurado. Agora foi para o Ministério Público. E nós vamos chegar a um denominador comum nisso aí. Graças a Deus. São pessoas concursadas que estão lá no Ministério Público. Não foram pessoas indicadas por políticos. Então, a importância do trabalhador concursado, nesse sentido, é bom porque não tem rabo preso com ninguém. E se achar os erros, alguém vai ter que pagar por isso. Mas eu penso que o prefeito, ele pode, se ele quiser, ele pode contornar essa situação, tirando a Cline, que não tem competência para atender 19 mil funcionários, 26 mil dependentes, e fazer uma nova licitação, colocar uma empresa de médio e grande porte que, de fato, possa atender os trabalhadores, ou deixa a que estava antes, já que está atendendo os servidores públicos. Ainda que eu defendo um SUS de qualidade. Eu defendo o Sistema Único de Saúde. É esse que eu defendo. Porque, sinceramente, para mim, nem assim, nem Notre Dame, nem Cline presta, desculpa. O que presta é o Serviço Único de Saúde. É ali que deveríamos investir. Mas como existe essas brechas para que contrate como licitação uma clínica, que ofereça então uma clínica de qualidade, à altura do serviço que esses trabalhadores prestam para a cidade. Que é um trabalho árduo. Esses trabalhadores, eles estão desde o início da pandemia, na linha de frente do combate à Covid-19. Estão fazendo a higienização da cidade, das comunidades. Esses trabalhadores atuam dentro dos hospitais, das escolas públicas, nos parques, jardins, praias. O trabalhador da Conlurb atua em todos os segmentos. É aquele trabalhador que leva a saúde à população. É por isso que nós insistimos em dizer, nós do Círculo Laranja, que o trabalhador da Conlurb não é gari, ele não é um sobrenome de um francês. Ele é um agente de saúde ambiental que devolve saúde para a cidade. Mas as denúncias estão sendo feitas.
Como anda a mobilização da categoria, Célio, para tentar reverter essa situação lamentável? Eu imagino que todos os profissionais estejam unidos diante dessa causa. Vocês têm organizado manifestações de alguma forma? A categoria, ela está mobilizada. Ela conseguiu entender da sua importância de se organizar. A categoria está com muita coragem e tem enfrentado de forma brilhante os ataques por parte do presidente da Conlurb, que quando se coloca de frente para os canais de TVs, vem com uma narrativa que não condiz com a realidade do plano de saúde que ele defende. A categoria, ela tem lutado bravamente, sabe, Anderson? E a categoria, só para lembrá-lo, ela é composta de homens e mulheres da periferia, na sua maioria de negros e negras, pessoas forjadas no calor da batalha. São pessoas que lutam, pessoas que entendem da sua importância como funcionários concursados, que entendem da sua função, que entendem da atuação do exercício de suas atividades, né? Os garis, eles não podem ser tratados como escravos contemporâneos. Não é escravos, não são escravos, né? Esses trabalhadores, eles têm uma importância e um significado muito grande para a cidade. A Conlurb, ela só não é sorriso, não. A Conlurb é luta. Os trabalhadores estão brilhantemente convencidos que só através da luta vão conquistar os seus direitos. Então os trabalhadores, eles estão com muita fé, que é através da luta que ele vai conquistar os seus direitos básicos, a garantia de um atendimento de saúde de qualidade. Ele entendeu que ele está lutando pela vida dele, ele está lutando pela família dele. Porque você sabe, ô Anderson, o uniforme que o funcionário da Conlurb utiliza, ele é um equipamento de proteção individual. Então, esse equipamento de proteção individual, que é o uniforme desses trabalhadores, quando ele está ali no exercício de suas atividades na cidade, ele contrai, né, uma série de resíduos, né, contaminações. Automaticamente, quem lava a roupa desse trabalhador? É o marido que está em casa desempregado, é a esposa, é a mãe, é a avó, é o pai, é o irmão, é a irmã. Automaticamente, essas pessoas, ao tocarem neste uniforme, eles podem contrair uma doença de tabela, né? E podem também até perfurar a sua mão, porque às vezes fica agarrada ali uma agulha que o trabalhador não vê, né? E se contaminar. Então o trabalhador da Conlurb, ele está lutando pela vida dele e da família dele. Mas olha, eu confesso para você, eu estou muito orgulhoso dos trabalhadores ter se colocado na luta, colocando seu corpo em movimento, dizendo basta as arbitrariedades, basta as agressões, basta o assédio moral e basta as covardias. Então isso tem entusiasmado muito o Círculo Laranja. E você sabe, né, que a coragem, ela contamina, né? Ela multiplica. A coragem, ela contagia. E os trabalhadores estão contagiados por essa coragem de lutar. Então, o trabalhador está muito bem organizado, o trabalhador está ciente da tarefa que ele tem de lutar por um plano de saúde melhor. E o trabalhador, ele sabe que é preciso dar um passo à frente. Agora, quem deveria dar um passo atrás é o presidente da Conlurb, é o prefeito da cidade. Porque é preciso chegar a um acordo. Não podemos piorar a situação.
Está mais do que claro a insatisfação com esse plano de saúde. O trabalhador ter um pouquinho de consciência, né? De externar ali, colocar em prática aquilo que ele falou na sua campanha eleitoral, para o trabalhador ficar tranquilo, que ele ia cuidar do trabalhador, que ele iria atender o trabalhador. Chegou a hora do prefeito Eduardo Paes dar atenção a esses trabalhadores. Aquele mesmo trabalhador que ele abraçou, que ele sambou, né? Na sua campanha eleitoral. Volto a repetir, a Conlurb não é só sorriso. Conlurb é luta. Luta de classe. É isso que o trabalhador da Conlurb está fazendo. É a luta de Davi contra Golias. Eu tenho certeza que o trabalhador e a trabalhadora da Conlurb vão vencer. Parece que essa questão do plano de saúde, Célio, não é a única preocupação de vocês, profissionais da Conlurb. Haveria também uma queixa sobre o número de horas trabalhadas por vocês, que estaria acima da carga horária estipulada, não é isso? Explica aqui pra gente, por favor, essa situação, Célio. A realidade é que os funcionários da Conlurb, eles atuam em várias frentes da cidade. Eles atuam nas ruas, nas avenidas, na praia, nos parques, nos bosques, nos hospitais, nas escolas, né? Mas existe um grupo de trabalhadores que trabalham no projeto Escola Limpa. Esses trabalhadores, eles atuam diretamente com as crianças e adolescentes da rede pública do município, né, de ensino. Então, esses trabalhadores, eles estão ali limpando as paredes, limpando as mesas, limpando os corredores, os banheiros, a área externa e etc. e tal. Esses trabalhadores desse projeto Escola Limpa, que são garis, eles já trabalham 1 hora a mais por dia para compensar que eles fiquem o sábado e o domingo em casa. O que acontece? A Conlurb, ela, de forma covarde mesmo, falta de gestão, sabe? Ela pega esses trabalhadores na Operação Verão, ou quando tem um evento de grande proporção na nossa cidade, e coloca esses trabalhadores para trabalhar o sábado, nas ruas, esquecendo que esse trabalhador já pagou mais 1 hora, de segunda a sexta. E esse trabalhador vai trabalhar. Ele não pode falar não, senão ele vai sofrer uma punição. Ele pode ser demitido, porque a gente está percebendo claramente que essa gestão ela tem a atitude escravocrata. Então, eles colocam esses trabalhadores para trabalhar, muitas das vezes sem o devido treinamento, porque teve uma época que colocaram, quando a pandemia estava aí, né, numa situação bem elevada, colocaram esse trabalhador para trabalhar dentro dos hospitais sem nenhum tipo de treinamento. Aí precisou o Círculo Laranja intervir nessa situação e eles rapidamente fizeram um treinamento. Mas mesmo assim eles não respeitam a carga horária desses funcionários que trabalham nas escolas, que é uma covardia. Esses trabalhadores, eles já pagam 1 hora a mais, eles deveriam ficar em casa. Mas a falta de competência, de gestão, faz com que isso aconteça. Porque, na realidade, o que deveria acontecer era um concurso público, né? O trabalhador ele não pode pagar porque está faltando pessoas, tem que abrir concurso público. Se a Conlurb não está conseguindo, a prefeitura não está conseguindo bater suas contas, isso não é um problema do trabalhador, isso é um problema deles. Então, o trabalhador não pode pagar por essa incompetência. Isso tem que ser visto, né? Isso tem que ser sanado. É um absurdo, é um verdadeiro absurdo. O trabalhador já trabalha ali, porque o gari que trabalha na escola, ele também é um educador, né? Ele está ali atendendo os nossos filhos, os nossos netos, sobrinhos, né? Ele está ali mantendo a sala de aula limpa. E o trabalho nas escolas é um trabalho pesado, não é fácil não, e de muita responsabilidade. Porque a gente sabe que trabalhar com criança e adolescente é complicado. Né? É complicado porque são crianças que são totalmente ativas. E rola
uma série de atividade dentro das unidades educacional do município. E o trabalho ali, ele é árduo, ele é pesado, e o trabalhador, ele tem que pagar, né? 1 hora para ele poder ficar sábado e domingo em casa. E, no entanto, não é obedecido essa norma, né? Ele paga e depois tem que trabalhar quando, ao bel prazer dos gestores da Conlurb, para colocar esses trabalhadores para trabalharem em atividades externas nesses grandes eventos, principalmente no verão. Então isso aí tem que ser revisto. Isso precisa ser sanado, né? E que se abra concurso público. Está faltando funcionário? Que se abra concurso público. As contas da Conlurb e da Prefeitura estão ruim? Não está ruim não, já está boa. Pode se abrir concurso público sim, para que possa dar um mínimo de respeito àqueles trabalhadores que já pagaram 1 hora a mais do seu trabalho, para que possa ficar junto com as suas famílias no sábado e domingo. Porque o trabalhador ele não é de ferro, né? O trabalhador é um ser humano, e o ser humano cansa. E depois eles não querem aceitar atestado médico desses trabalhadores, e não querem aceitar os laudos médicos desses trabalhadores. Mas nós estamos lutando por isso. Célio Viana, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco conversando sobre essa questão complicada que vocês da Conlurb têm passado. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Anderson, eu que agradeço pelo convite, agradeço a todos os ouvintes do programa Faixa Livre que nos acompanharam até este momento e dizer que o Círculo Laranja ele foi criado através da greve de 2014 e 2015. A missão do Círculo Laranja é combater as injustiças sociais através de ações culturais, educativas, econômicas e políticas permeadas pela defesa do meio ambiente, da democracia, da dignidade do trabalho, dos direitos humanos, sociais, civis e políticos. Mas, agora, mais do que nunca, o Círculo Laranja está colocado em defesa dos funcionários da Conlurb e da vida. E na atual situação econômica que o país atravessa, com os salários dos funcionários da Conlurb congelado há mais de 2 anos e dos servidores públicos há mais de 3 anos, temos a tarefa de unificar esta luta e lutarmos de forma conjunta pela reposição salarial. O Estado já cumpriu com seu papel junto a seus funcionários estaduais. Agora, cabe aos funcionários e servidores públicos municipais lutar pela garantia da reposição salarial. Esse é o desafio que está colocado e precisamos cobrar do prefeito Eduardo Paes e do secretário de Fazenda, senhor Pedro Paulo, a reposição salarial dos funcionários e servidores públicos. Essa é a nossa missão. Essa missão ela precisa ser cumprida, ela precisa ser consolidada e precisamos unificar essa luta. O trabalhador ele não pode pagar pela incompetência desses que estão gerindo, administrando a nossa cidade e o nosso país. Então fica com Deus, um abraço a todos e todas e até breve. Conversamos aqui com o porta-voz dos garis da Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, a Conlurb, Célio Viana. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 860 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!